Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Boa notícia para o planeta. A camada protetora de ozônio na alta atmosfera poderá estar restaurada dentro de 4 décadas. Supervalorização da mão de obra brasileira. Profissionais do Brasil têm cada vez mais espaço no exterior. Cientistas do Reino Unido descobriram o motivo do chocolate ser tão irresistível e até mesmo viciante para algumas pessoas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai lançar neste ano uma certificação para reconhecer planos de saúde que promovam o parto adequado e combatam o alto índice de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde. O Manual de Certificação de Boas Práticas em Parto Adequado, que define os critérios para o reconhecimento, já passou por consulta pública. A certificação é um dos resultados do movimento Parto Adequado, iniciativa da ANS em parceria com o Institute for Healthcare Improvement dos Estados Unidos e o Hospital Israelita Albert Einstein. O projeto foi iniciado em 2015 com o objetivo de engajar operadoras de saúde e hospitais na adoção de modelos de assistência que valorizem o parto normal e reduzam o número de cesarianas sem indicação clínica. Nesses 8 anos do movimento Parto Adequado, 125 hospitais e 68 operadoras participaram de ao menos uma das fases do projeto. A ideia é que a experiência acumulada no projeto sirva de base para que outras operadoras, participantes ou não do movimento, possam, ao buscarem a certificação, adotar melhores práticas no cuidado à gestante. De acordo com o Manual de Certificação, as operadoras são avaliadas em 7 requisitos: planejamento e estruturação técnica, uso e disseminação de práticas baseadas em evidências, interações centradas na mulher e na criança, acompanhamento do ciclo gestacional e puerperal, integração entre operadora e hospital, monitoramento e avaliação da qualidade e modelos inovadores de remuneração baseados em valor. Entre as dezenas de itens que serão checados estão a conduta da operadora nos casos de gestantes que tentam agendar cesariana sem a indicação clínica antes das 39 semanas de gravidez, a disponibilização de informações às pacientes sobre o parto normal com base em evidências científicas, a formalização junto aos hospitais de protocolos de manejo da dor e a garantia de ter, em sua rede credenciada, hospitais com equipe mínima de plantão multiprofissional para a atenção obstétrica e o neonatal. A certificação terá duração de 2 anos e, para sua renovação, as operadoras terão que monitorar 3 macroindicadores com metas para cada um deles. A previsão é que a norma seja avaliada e aprovada pela diretoria colegiada da agência já na primeira reunião do ano, que será realizada na segunda-feira, dia 16. A síndrome de burnout está diretamente relacionada aos problemas e pressão que a vida profissional provoca nas pessoas. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, apesar dos prejuízos à saúde mental, a maioria desses profissionais vê grande sentido nos serviços que prestam à sociedade. Não é de hoje que muitas empresas estão focadas somente no sucesso, dando ênfase aos bons resultados e lucro, e acabam esquecendo dos benefícios que funcionários motivados podem trazer à organização. De acordo com o estudo, 129 milhões de pessoas desenvolveram depressão ou ansiedade durante a pandemia. Para a Organização Mundial da Saúde, ela tem 3 indícios principais: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional. A maior parte dos profissionais de saúde da rede pública brasileira apresentaram problemas de saúde e bem-estar mental na pandemia de Covid-19. No total, 125 profissionais de saúde participaram do estudo.
Os resultados publicados recentemente na revista científica Healthcare mostraram que 86% sofreram com burnout e 81% com estresse. Sintomas depressivos leves foram encontrados em 22% dos profissionais de saúde. Outros 16% tinham sintomas depressivos moderados e 8% severos. A maior parte, 74,4%, apresentou qualidade de sono ruim. Além disso, houve alta prevalência de sintomas músculos-esqueléticos. 64% têm dores no pescoço, 62% nos ombros, 58% na coluna torácica e 61% na lombar. De acordo com os pesquisadores, essas dores podem ser causadas pela própria rotina de trabalho em si, mais agravados por fatores psicológicos que provocam tensão no corpo. Para economizar e ser mais sustentável, uma mãe resolveu se tornar empreendedora ao utilizar e comercializar fraldas ecológicas. Vamos ver a reportagem. Foi pela própria experiência com a filha Jade que Isabela decidiu empreender e apostou na venda de fraldas ecológicas como forma de conscientizar outras mães sobre sustentabilidade. Ela conta que, de acordo com um levantamento feito por uma agência ambiental inglesa, um bebê terá usado, em 2 anos e meio, 800 quilos de fraldas descartáveis. Tudo vai parar no lixo não reciclável. Eu comecei usando a Jade porque já sou mais voltada à sustentabilidade, né? Não como carne, sempre tento optar pela opção que tem menos impacto ambiental. Aí conheci as fraldas ecológicas. De início achei que ia ser muito trabalhoso, mas tendo a experiência de uma amiga que usava, me mostrou que é bem prático e eu testei e amei. A proposta é sustentável e prática. A mesma fralda pode ser usada para um bebê de 4 até 15 quilos. Cada uma vem com diversos encaixes que se moldam ao tamanho da criança. Dentro tem esse absorvente, tudo feito com tecido apropriado e pronto para ser reutilizado. É o mesmo intervalo de tempo que você trocaria uma fralda descartável. Eu deixo a Jade de 3 a 4 horas, se ela tiver só feito xixi. E quando eu vou trocar, não tá aquela fralda encharcada. É só se faz cocô que eu troco antes, né? Além de evitar o descarte diário e contribuir com o meio ambiente, Isabela vive também com mais economia, pelo menos no quesito fralda. Quando eu fui fazer as contas para fazer essa opção, eu coloquei na ponta do lápis que gastaria R$ 5.500 de fralda descartável nos 2 anos da Jade. E o enxoval completo eu gastei R$ 1.200, então uma economia de R$ 4.300. O enxoval ideal, segundo ela, é de 20 fraldas para usar sem a preocupação de ter que lavar todos os dias. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou como o ar de centros urbanos contribui para crises de asma em crianças. Vamos ver. Alterações moleculares nas vias aéreas ocasionadas pela presença de ozônio e partículas de materiais finos foram encontradas pelos cientistas, o que sugere uma possível tendência para crises asmáticas. Para chegar a essa conclusão, foram acompanhadas 208 crianças, entre 6 e 17 anos, com histórico de asma e que moravam em regiões mais pobres de 9 cidades dos Estados Unidos. Os pesquisadores ainda fizeram uma contraprova das descobertas em um segundo grupo de 189 pessoas com idades entre 6 e 20 anos, que vivem em áreas de baixa renda de outras 4 cidades norte-americanas. A associação foi feita a partir da comparação entre os relatos de crise dos jovens, o rastreamento diário da qualidade do ar nos lugares onde eles viviam e a constatação que os episódios de asma não eram virais. Os pesquisadores descobriram que os ataques de asma foram causados pela poluição e não por um vírus em quase 30% das crianças, o que significa de 2 a 3 vezes maior do que a proporção observada em crianças que não vivem em áreas urbanas. Segundo os autores, as crises foram mais atenuadas nos lugares com níveis elevados de partículas finais e ozônio no ar,
De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o material particulado fino é uma mistura de partículas sólidas e gotículas líquidas encontradas no ar. Especialistas afirmaram que a crise de asma é um quadro clínico no qual as passagens aéreas do pulmão se estreitam, e quando as vias aéreas estão estreitadas, fica difícil respirar. A análise de células nasais obtidas das crianças mostrou ainda que os altos níveis desses poluentes mudaram geneticamente os agentes que causam inflamação das vias aéreas. Os resultados desse estudo podem ajudar nos tratamentos que neutralizam os efeitos nocivos da poluição do ar nas vias aéreas humanas. E agora uma boa notícia para o planeta. A camada protetora de ozônio na alta atmosfera poderá estar restaurada dentro de 4 décadas. É isso mesmo. O uso do produto químico clorofluorcarboneto vem diminuindo desde 2018. E isso é fundamental para a recuperação da camada de ozônio. Em um estudo patrocinado pela ONU, cientistas afirmaram que as emissões globais de clorofluorcarboneto, produto químico proibido e usado em espumas isolantes, diminuíram. Esse é o principal composto químico que ajuda na destruição do ozônio. O ozônio é responsável por bloquear a radiação ultravioleta do Sol, que pode causar câncer de pele e prejudicar as pessoas e outros seres vivos. Os cientistas disseram que se as políticas atuais permanecerem em vigor, os níveis de ozônio entre as regiões polares deverão atingir níveis anteriores aos registrados em 1980 até o ano de 2040. Buracos no ozônio ou em regiões de maior desgastes que surgem regularmente perto do Polo Sul e com menos frequência perto do Polo Norte também deverão se recuperar até o ano de 2045 no Ártico e cerca de 2066 na Antártida. As emissões desse gás em longa escala ameaçaram minar o Protocolo de Montreal, tratado negociado na década de 80 para eliminar gradualmente o uso desse gás em favor de produtos químicos mais benignos, depois que se descobriu que os clorofluorcarbonos estavam destruindo o ozônio atmosférico. Algum tempo atrás, o chefe de Programa Ambiental da ONU, que supervisiona o protocolo, chamou a produção de ilegal e um crime ambiental que exige uma ação decisiva. Já o Instituto para a Governança e Desenvolvimento Sustentável disse que a eliminação das emissões ilegais foi um exemplo do sucesso do protocolo, que geralmente é considerado o pacto ambiental global mais eficaz já promulgado. De acordo com o protocolo, avaliações como as divulgadas nessa semana são exigidas pelo menos há 4 anos. Além dos cientistas, os colaboradores incluíram pesquisadores da NASA, da Organização Mundial de Meteorologia, do Programa Ambiental da ONU e da Comissão Europeia. A nova avaliação foi a primeira a considerar os efeitos no ozônio de um tipo potencial de intervenção climática destinada a resfriar a atmosfera. O método usaria aviões ou outros meios para espalhar aerosóis de enxofre na atmosfera, onde eles refletiriam parte dos raios solares antes que atingissem a superfície. A ideia gerou uma forte oposição. Os opositores afirmaram que intervir no clima dessa maneira pode causar graves consequências não intencionais, alterando potencialmente os padrões climáticos em todo o mundo. Apesar disso, muitos cientistas dizem que pelo menos a pesquisa é necessária, porque o aquecimento global pode chegar a um ponto em que o mundo fique desesperado para descobrir um modo de salvação e reduzir os gases do efeito estufa. E tem novidade na ciência. A Agência Espacial Americana descobriu um novo planeta que possui algumas características da Terra e pode ser habitável. Olha só. Identificado como TOI 700, o novo planeta foi descoberto pelo satélite de exploração TESS da Agência Espacial Americana. Com 95% do tamanho da Terra, esse é um dos poucos planetas encontrados em zonas habitáveis, que possuem características que permitem a presença de água, viabilizando a existência de vida. Além disso, o novo planeta provavelmente é rochoso e deve completar uma órbita a cada 28 dias. Esse novo planeta é um dos poucos descobertos na zona habitável de uma estrela até agora. Em seu sistema, composto por 4 planetas, apenas 2 têm condições de ser habitável.
Você sabe quais são as profissões em alta em 2023? Bem, um levantamento feito por uma consultoria em recrutamento estudou empresas de 14 segmentos da economia de pequeno, médio e grande porte. Cargos executivos de média e alta gerência em níveis técnico e de suporte à gestão podem pagar até R$80 mil. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional? 2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO, ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos. Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar. As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem no segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas das quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. A procura por cursos de graduação e pós-graduação no exterior cresceu 30% no ano passado, em comparação a 2019. As áreas de tecnologia e governança ambiental, social e corporativa foram as mais procuradas. Com a reabertura das fronteiras e a diminuição de barreiras para sair do país, a procura por especializações fora do Brasil voltou em ritmo acelerado. De acordo com especialistas no assunto, as pessoas retomaram os projetos e voltaram a investir na educação internacional para construir um currículo renomado e ampliar as oportunidades de atuação para além do Brasil. A alta procura também acontece pelo fato de que algumas áreas, como ESG e tecnologia, ainda não contam com capacitação completas no país. Por esse motivo, diversas empresas têm buscado profissionais especializados nesses setores em outros países. Em tecnologia, por exemplo, a velocidade de formação da força de trabalho não acompanha a demanda do mercado. Além dos ganhos pessoais e profissionais, estudar fora traz um novo olhar para a carreira,
pois abre janelas diferentes das abertas num curso no Brasil. Isso porque, além da parte acadêmica em si, a experiência possibilita o desenvolvimento de competências comportamentais essenciais hoje em dia, como flexibilidade e resiliência. Isso sem falar que o convívio com pessoas de todos os países e culturas ajuda a enxergar possibilidades e oportunidades diferentes, o que ajuda muito na criatividade e na inovação. Alguns países viraram os queridinhos dos brasileiros quando o assunto é estudar fora. Um deles é o Canadá, que foi o mais procurado, principalmente por conta das oportunidades de trabalho. A quantidade de vagas abertas de emprego no país só aumenta. No ano passado foram mais de 900 mil vagas. Para esse ano, a expectativa é de um aumento de 20%. Entre os motivos da busca está o fato de que o visto de estudante emitido no Brasil dá permissão para trabalhar durante e após a conclusão do curso, abrindo uma porta para migrar de forma permanente. Além disso, o governo canadense também suspendeu a restrição de horas de trabalho permitidas para estudantes matriculados em cursos de nível superior. Outra vantagem é que o país permite que o profissional leve dependentes. Além disso, o dólar canadense tem um valor abaixo do dólar americano e da libra esterlina. O custo de vida também é um pouco mais acessível, e isso torna o país um dos melhores custos-benefícios para os estudantes. Além do Canadá, outro local procurado é a Austrália. O país da Oceania deve despontar como principal destino desse ano por conta do clima tropical, muito parecido com o do Brasil. Além de contar com uma economia forte e um mercado de emprego promissor, que hoje sofre com falta de mão de obra qualificada. Mas a principal vantagem, sem sombra de dúvidas, é a possibilidade do estudante conquistar cidadania do país. Poucos sabem, mas os profissionais brasileiros estão tendo cada vez mais espaço no exterior. A supervalorização da mão de obra brasileira tem se mostrado promissora em áreas que os próprios países migratórios sofrem com a ausência de trabalhadores. Uma dessas áreas é a odontologia. Famosa por formar dentistas e cirurgiões, o cuidado com os dentes em diversas regiões do mundo não é muito bem vista pela população. Assim, a formação de profissionais da área também não é realizada. Por outro lado, aqui no Brasil, nós contamos com as principais escolas de odontologia do mundo, como o curso da Universidade de São Paulo. Dessa forma, a imigração da mão de obra brasileira nessa área cobre literalmente um buraco no bem-estar social e supre a necessidade do cuidado bucal em regiões dos Estados Unidos e da Europa. Além dos dentistas, uma outra área tem tido um grande apreço lá fora: a culinária brasileira. Com o seu sabor inigualável e uma preparação dedicada, os chefes e cozinheiros brasileiros têm ganhado ainda mais espaço no cenário internacional. A biodiversidade do país, que gera sabores únicos em biomas tão diferentes, também é um dos fatores que diferenciam a comida dos chefes brasileiros. Restaurantes de comida tradicional brasileira têm chamado cada vez mais as atenções e ganhado estrelas Michelin, um prêmio que poucos conquistam e asseguram a qualidade do alimento ali produzido. Por fim, uma outra profissão que tem sido aclamada pela mão de obra brasileira e que nacionalmente não tem muita valorização são os mecânicos. Para os mecânicos brasileiros que moram ao redor do mundo, um jeitinho nosso, o brasileiro, é a chave para o sucesso nessas regiões. O motivo é que o jeitinho brasileiro se torna uma vantagem no ramo da mecânica, já que às vezes eles conseguem corrigir o problema sem ter que trocar todas as peças, como é de costume se fazer nos países estrangeiros. A busca por oportunidades no mercado de trabalho pode ser difícil em território nacional. Então, quem sabe o seu futuro não esteja em outro país.
E olha só, uma estudante brasileira de 18 anos conquistou uma bolsa de estudos no valor de R$2 milhões para cursar gestão científica em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Vamos ver. Malu Bustamante Junco Mendonça, estudante de escola pública e moradora da cidade de Pedralva, em Minas Gerais, mostrou que para realizar um sonho basta acreditar e ter muita dedicação. Ela foi contemplada para estudar na instituição de ensino Claremont Macon, uma das melhores e mais reconhecidas de todos os Estados Unidos. Na graduação, a jovem escolheu o curso de Gestão Científica, curso que inclui formação em ciência, economia e habilidades gerenciais. A bolsa que a jovem ganhou vai custear as mensalidades na faculdade, despesas com estadia, seguro-saúde e alimentação, que serão totalmente pagos pela Fundação Bill e Melinda Gates. Foi uma conquista e tanto para a filha de comerciantes que sempre sonhou em estudar no exterior. Mas esse sonho parecia muito distante pelas suas condições financeiras. O destino da jovem mudou em 2021, quando ela resolveu arriscar e começou a se dedicar aos estudos e a projetos educativos, para que conseguisse se candidatar à bolsa em novembro do ano passado. A dedicação e o autoconhecimento fizeram muita diferença na seleção da Malu. O histórico dela também foi uma peça-chave na hora de disputar a bolsa de estudos. Malu sempre foi uma boa aluna na escola, aprendeu inglês sozinha e a cada dia que passa tem mais curiosidade pelo conhecimento, pela ciência e pelas novas tecnologias. Em nota, a Fundação Bill e Melinda Gates declarou que a bolsa que Malu ganhou é dada apenas para alunos excepcionais e no ano passado, apenas 11% dos candidatos receberam o benefício. Parabéns, Malu! Que a sua história sirva de inspiração para muitos jovens que sonham em estudar em outro país. No estádio Couto Pereira, em Curitiba, aconteceu um fato inédito no futebol brasileiro. Apenas mulheres e crianças puderam entrar no estádio e 9 mil torcedoras empurraram o Coritiba na vitória contra Aruco. Os gritos vindos da arquibancada estavam diferentes no último domingo no Couto Pereira. Isso porque o público no estádio era formado por quase 9 mil mulheres e crianças. O motivo foi uma briga entre a torcida do Coritiba e do Atlético no Campeonato Paranaense no ano passado. A confusão rendeu 3 jogos de portões fechados para o Coxa Branca. Porém, o clube, por meio de uma liminar, conseguiu que o jogo contra o Arucu fosse realizado com a presença só de mulheres e crianças menores de 12 anos. As torcedoras não ficaram devendo em nada para os homens. A festa foi linda, com bandeirão e bateria. E o melhor, elas não pararam de cantar em nenhum momento. E o mais importante de tudo, protagonizaram um momento histórico para o futebol nacional. Em campo, o Coritiba fez valer o apoio e conquistou a vitória por 1-0. O atacante Aleph Manga definiu o resultado da partida. Com o objetivo de resgatar memórias, uma cineasta e um fotógrafo estão à procura dos lambe-lambes, que ficavam em grande parte de uma praça da capital de Mato Grosso do Sul e tem história para contar. As fotos coloridas ajudam a disfarçar a idade do equipamento, que foi muito usado e popular nas praças nas décadas de 20, 30, 1970, 80 até 1990. O fotógrafo ambulante era conhecido como lambe-lambe. Durante o processo de revelação, eles lambiam a fotografia para tirar resto de química e tal. Então é por isso que ficou com esse nome de lambe-lambe. O lambe-lambe permitiu acesso à fotografia numa época em que os equipamentos eram muito caros e uma sessão de fotos em estúdio
era artigo de luxo. O mais comum são as fotos 3x4 para documento, né? Eu mesma, minha primeira carteira de trabalho aos 15 anos foi com o fotógrafo lambe-lambe. Eu acho que também eu tenho isso de trazer essa minha memória da minha mãe, me levar na praça para fazer esse documento. Pela tabela de valores que se cobrava em um profissional na praça, que de certa forma não tinha que pagar a estrutura de um estúdio, enfim, essas fotos eram mais baratas, né? Então, assim, a gente está descobrindo tudo isso por conta desses processos, para entender quem, né, as pessoas que tinham dinheiro para pagar um estúdio ou quem tinha que fazer uma foto com um profissional na praça. Em plena era digital, 5G, as pessoas tiram dezenas de selfies todos os dias. O Rashid e a Marinette estão fazendo uma convocatória para as pessoas que têm fotos feitas no lambe-lambe ou mesmo destes profissionais. Marinette, que história é essa de convocatória de lambe-lambe? Somos apaixonados por boas histórias, né? Então a gente resolveu contar essas histórias dos profissionais da fotografia lambe-lambe e também de pessoas que tenham histórias de terem feito uma foto com um profissional de lambe-lambe. Então a gente está convocando essas pessoas que mandem suas fotos e mandem suas histórias, que a gente quer contar essa história de forma coletiva, né, com a participação de todos que queiram. Marinette e Rashid vão realizar um documentário de 5 minutos. Estão em busca de memórias afetivas, fotos e equipamentos. As pessoas que estejam interessadas em nos ajudar, né, porque é uma ajuda que a gente está pedindo de encontrar esses profissionais, mas também fotos históricas desses processos em Campo Grande. A gente quer fazer um documentário, não um documentário só meu e só da Marinette, um documentário coletivo. Por isso a gente está convocando as pessoas que têm fotos feitas através do processo do lambe-lambe, na praça ou em outros lugares, não tem problema de ser em outros lugares. E os profissionais, se a gente conseguir descobrir algum profissional que ainda tem os equipamentos, né, que guardou os equipamentos e tal, então é isso que a gente quer que as pessoas nos ajudem a fazer um filme coletivo. Na Ucrânia, a alegria, a imaginação e os sonhos dos mais jovens são ofuscados pela destruição. Mas para Eva, uma ginasta ucraniana de apenas 9 anos, o desejo de vencer uma Olimpíada fala ainda mais alto. Nos momentos de paz na capital Kiev, a jovem atleta retoma os treinos para recuperar o tempo perdido. A jovem atleta Eva tem apenas 9 anos. Ela vive no meio da guerra na Ucrânia há 10 meses, mas o seu sonho permanece inabalável. Faço ginástica há 4 anos e quero ser campeã olímpica. Todo ginasta quer isso. Kiev é regularmente bombardeada com mísseis, mas enquanto a sirene não aponta perigo de ataques, Eva retorna ao tatame para recuperar o tempo perdido. A guerra mudou a vida de todos na Ucrânia. E para a pequena ginasta, seus companheiros de equipe e sua treinadora também impôs obstáculos que antes não existiam no treinamento. Desde outubro, os bombardeios russos têm como alvo infraestruturas essenciais. De acordo com as Nações Unidas, os ataques deixam cerca de 7 milhões de crianças sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. O primeiro dia da guerra foi o pior dia da minha vida. A gente acordou em pânico porque tinha uma sirene aérea e você não tem ideia do que fazer. Dá medo. Não queríamos nem levantar porque não sabíamos o que fazer. O contexto de guerra é complicado para as crianças suportarem. De acordo com o balanço das autoridades ucranianas, mais de 400 morreram desde o início da invasão. Estimativas da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças fugiram para o exterior e 3 milhões foram deslocadas internamente entre fevereiro e junho de 2022. Enquanto isso, Eva e seus companheiros seguem firmes com a chama da esperança acesa para o futuro.
Cientistas da Universidade de Leeds, no Reino Unido, fizeram uma pesquisa e descobriram o motivo do chocolate ser tão irresistível e até mesmo viciante para algumas pessoas. Vamos ver. Um dos produtos mais consumidos no mundo e queridinho por pessoas de todas as idades, guarda um segredo do porquê faz tanto sucesso entre todo esse público. Cientistas de uma universidade britânica descobriram que o segredo está no processo físico que ocorre no momento em que ele entra na boca e a lubrificação da língua enquanto ele derrete. A película gordurosa do chocolate que reveste a língua e outras superfícies da boca realiza um processo químico que deixa o chocolate ainda mais saboroso na percepção de quem está comendo. Para os cientistas, a descoberta mostra um caminho para o desenvolvimento de chocolates mais saudáveis e tão saborosos quanto os vendidos atualmente. Para realizar o estudo, foram utilizados 4 amostras de chocolate amargo, contendo entre 70% e 99% de cacau, e um modelo de língua 3D altamente sofisticado para analisar o passo a passo do que ocorre enquanto o chocolate derrete na boca. O chocolate amargo, por mais que seja um produto com uma quantidade reduzida de gordura, parece ser o fator mais importante para a lubrificação quase imediata ao entrar em contato com a língua, derretendo e se misturando com a saliva. O estudo também mostrou que o doce poderia ter gordura apenas na camada externa que entra em contato com a língua, e não propriamente em seu interior, pois as gotículas formadas na boca a partir do processo dão a sensação gostosa do alimento. Todos os anos, milhares de tartarugas fêmeas adultas se reúnem às margens do rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia, para construir ninhos e garantir que seus filhotes nasçam com segurança. Após longos 4 meses de espera, as praias ao longo do rio Guaporé viraram novamente o berço desses animais. Essa é a maior agregação única de tartarugas do planeta. A espécie é considerada a maior entre as tartarugas de água doce da América Latina, podendo chegar a 1 metro de comprimento e pesar até 90 quilos. Além disso, ela dispersa sementes que regeneram a vegetação ao longo dos corredores fluviais e acaba tendo papel fundamental em seu ecossistema, além de contribuir para o equilíbrio da biomassa da região, atuando na cadeia alimentar como presa e predadora. Embora tão importante, a população de tartarugas diminuiu muito nos últimos tempos e vem sendo prejudicada pela ação do homem, devido à colheita excessiva de óleo, carne e comércio na região. De acordo com especialistas, seria importante para a preservação da espécie se os 2 países que fazem fronteira, no caso Brasil e Bolívia, trabalhassem juntos para desenvolver cada vez mais a biodiversidade do ecossistema, ajudando o crescimento populacional das tartarugas. Os esforços dos 2 países podem ser através de novas tecnologias, como drones e imagens térmicas, com a intenção de preservar a população da espécie. O que seria muito importante também para monitorar as tendências populacionais ao longo do tempo e também para avaliar a eficácia das ações de conservação. Apesar de tudo, os cientistas esperam que, com o tempo, o rio Guaporé possa se tornar um refúgio para a espécie. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!